Em uma recente reportagem do portal The Intercept Brasil, intitulada "É para a Guerra", vieram a público revelações preocupantes sobre como atividades políticas vêm sendo institucionalizadas dentro da Igreja Universal. A linguagem usada pelos próprios líderes é clara e alarmante. Foi com essas palavras que Alessandro Pascoal, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, descreveu a situação política brasileira em curso preparatório para auxiliares de pastor no final de março. Eu sou Francisco Simonassi, este é o canal Só um Adendo, e hoje vamos conversar sobre como a instrumentalização da fé para fins políticos pode trazer consequências graves para toda a sociedade, independentemente da sua religião ou posição política, logo depois da nossa vinheta. Antes de mais nada, se puder, deixe seu like. Isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas. O Estado laico. Você, meu amigo, minha amiga, que é religioso ou religiosa, especialmente se você é cristão. Talvez você já tenha pensado que um Estado guiado pelas leis divinas poderia ser algo positivo. Confesso que eu mesmo, quando era mais jovem, pensava dessa forma. Mas na prática, a história mostra algo bem diferente. A separação entre igreja e Estado não nasceu de nenhuma conspiração anticristã, mas como uma resposta a guerras, perseguições e massacres causados justamente pela mistura perigosa entre religião e poder político. Nós poderíamos citar vários exemplos. Cruzadas, Inquisição, inclusive a Inquisição chegou a atuar até no Brasil, vocês sabiam disso? Mas hoje eu quero destacar um episódio menos lembrado, mas que ilustra bastante o risco dessa fusão. Nós vamos falar sobre a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648, envolveu diversos reinos na Europa, especialmente no território da atual Alemanha. Ela teve a religião como pivô central. Após a Reforma Protestante, a Europa passou por uma profunda reorganização política. Os pequenos principados germânicos precisavam decidir se seriam católicos ou protestantes. Naturalmente, ambos os lados diziam representar a verdadeira vontade de Deus e viam o outro lado como um inimigo, uma ameaça moral, um perigo existencial. Essa retórica, inicialmente política, na briga das religiões, logo se espalhou pela sociedade. O resultado? Vizinho contra vizinho, cidades devastadas, massacres sem distinções se eram homens, mulheres, idosos ou crianças, todos cristãos. Vejam bem, não havia nenhum comunista, nenhuma feminista, nenhum muçulmano, nenhum judeu, nenhuma pessoa de matriz africana ou LGBT. Apenas cristãos matando outros cristãos em nome de interpretações diferentes do mesmo Deus. Esse conflito deixou mais de 8 milhões de mortos na Europa Central, um dos maiores desastres na história do Ocidente. Quando ficou evidente que ninguém tinha força suficiente para vencer o outro lado, ambas as frentes chegaram à única conclusão possível. E que tal se nós parássemos de matar uns aos outros e permitir que cada um siga sua religião livremente, como algo individual, algo pessoal? Foi nesses termos que foi assinada a Paz de Westfália em 1648, que finalizou o conflito e consolidou o princípio da liberdade de culto religioso, que depois evoluiria para o que nós entendemos hoje como Estado laico. A extrema-direita e as igrejas. Então agora corta para o século XX e século XXI. Sob a retórica religiosa e principalmente anticomunista, especialmente durante a Guerra Fria, a extrema-direita articulou, com o apoio de Washington e até do Vaticano, sob João Paulo II, uma estratégia global para reprimir tendências progressistas dentro das igrejas. Isso atingiu com força a teologia da libertação, que buscava aproximar a fé católica
das comunidades mais pobres, promovendo alfabetização, organização comunitária e atuação social. Rotulada como marxismo infiltrado, ela foi sufocada pela própria instituição. E, onde houve a retração da Igreja Católica, abriu-se espaço para o crescimento acelerado das igrejas pentecostais e neopentecostais, que ofereceram assistência imediata, consolo espiritual e, principalmente, uma teologia baseada na salvação individual e não na transformação social. No livro Partido da Fé Capitalista, Rodrigo de Sá Neto descreve esse processo com bastante detalhe. Desde então, há uma ofensiva organizada para instrumentalizar a religião como uma ferramenta política, moldando comportamentos e garantindo poder. Plano de poder. Pessoal, se vocês consideram importante discutir esses temas que interferem diretamente na vida pública do país e também na vida da sociedade de forma geral, considere se inscrever aqui no canal, porque isso incentiva para que a gente faça mais vídeos. Agora, precisamos falar sobre líderes que vêm há décadas tentando recolocar a religião no centro do poder político. Comecemos pelo mais influente e mais rico de todos. Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, nunca escondeu sua ambição por um governo de viés teocrático capitalista. Ele escreveu, sem qualquer pudor, o livro Plano de Poder, onde detalha como imagina esse projeto. Outro aspirante a ayatollah brasileiro é o pastor Silas Malafaia, apoiador fervoroso do ex-presidente Jair Bolsonaro e figura central da direita religiosa. Vaidoso e midiático, chegou a protagonizar o documentário de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, que expõe a infiltração religiosa no Estado. Mesmo abalado pela prisão de Bolsonaro, Malafaia segue influente, especialmente sobre o deputado e líder da oposição, Sóstenes Cavalcante. Grande parte de seu discurso se concentra em hostilizar o STF e especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Paralelamente, cresce no Congresso a chamada bancada religiosa, formada por deputados evangélicos e católicos. Além disso, é possível que em breve tenhamos pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal com ligações diretas a este campo, aprofundando a infiltração religiosa dentro da institucionalidade. O avanço é visível e levanta dúvida. O Brasil ainda pode ser chamado de Estado laico? Prepare-se para a guerra. Agora, precisamos observar um movimento ainda mais preocupante: a formação de um braço armado religioso. Ah, Francisco, aí você está exagerando. Seria ótimo que fosse exagero, mas não é. A Igreja Universal, que já possui um partido político, o Republicanos, avançou para criar a sua própria estrutura de influência dentro das forças de segurança. Com o programa Universal nas Polícias, governadores abriram as portas para que policiais militares participassem de atividades religiosas travestidas de apoio espiritual. Inclusive, policiais denunciam coerção e obrigatoriedade de participação, o que mostra um grau de influência da igreja dentro do Estado. Mas isso não é tudo. Multiplicam-se iniciativas que misturam fé, militarismo e até masculinidade tóxica. O movimento Legendários se define como um movimento cristão e masculino que combina desafios físicos e ações quase paramilitares com pregação religiosa. Há quem critique o grupo por preparar emocionalmente homens para um cristianismo violento e autoritário. E não precisamos ir longe para ver esses sinais. Aqui mesmo no Espírito Santo, podemos encontrar facilmente alguns exemplos. Desde igrejas organizando rifas de armas de fogo, até retiros religiosos em que jovens marcham e empunham réplicas de fuzis
como no evento Retiro Sobreviventes da Igreja da Família em Marataízes, no litoral sul. A desculpa de que se trata de uma linguagem figurada e que o conflito seria espiritual desmorona quando armas de fogo, sejam elas reais ou cópias, começam a ser normalizadas dentro de espaços religiosos. Afinal, você vai usar um fuzil para combater quem? O demônio? Ou para atacar pessoas que você passou a enxergar como as inimigas de Deus? Pessoal, a intenção desse vídeo não é acusar individualmente nenhuma das pessoas ou instituições citadas. Isso cabe ao poder público, ao Ministério Público e às autoridades competentes. Mas o que nós queremos é chamar a atenção, mostrar como é impossível ignorar o que está acontecendo. Estamos diante de uma fusão perigosa entre fundamentalismo religioso, militarismo, infiltração institucional e ambições políticas explícitas. Uma combinação que, se não for contida, pode nos levar novamente a conflitos motivados por interpretações religiosas e enriquecer ainda mais líderes sem escrúpulos que buscam poder econômico e político, mesmo que isso leve à perda de vidas inocentes. Eu quero te agradecer por nos acompanhar até aqui. Deixe um comentário, sempre de forma respeitosa. Todas as reportagens que apareceram nas imagens e forneceram material para esse vídeo estarão no primeiro comentário fixado, para que você possa ler na íntegra. Um forte abraço e até o próximo vídeo.